Olá, gente, boa tarde. Hoje é o dia 7/10 e eu vim aqui dar um recado para os LGBT que não gostaram da minha posição. Deixa eu levantar um pouquinho, porque hoje eu me maquiei, que disseram que eu vinha mal arrumada, né? Até nisso o povo presta atenção. Então, olha aí ai, desculpa, meu brinco da Guess, meu relógio Dolce Gabbana. Não vou dar muita pala. Pois bem, aos gays que acham, os LGBT que acham que eu estou errada, eu só tenho uma coisa a dizer, eu lamento por vocês. Sabe por quê? Na Constituição brasileira, o artigo 5 diz que todos nós somos iguais. Tá entendendo? Sem distinção de raça, cor, credo ou tudo aquilo. É só a lei e as autoridades fazer funcionar o artigo 5 da Constituição. E outra, vocês não têm que dizer quem eu devo ou eu não devo apoiar, não. Sabe por quê? Porque dentro do meio LGBT a marginalidade é muito grande. Vocês são pior do que os heterossexuais. Tá vendo isso daqui que eu vou mostrar agora? Ó, baixa a câmera. Isso aqui, ó, foi uma facada que eu levei por causa de um travesti. Não foi heterossexual, não, e nem homofóbico, não. Essas coisas vocês não botam na mídia, né? E eu não sou revoltada, não, tá entendendo? Eu sou muito bem atualizada. Só que eu não posso defender um grupo LGBT e deixar meu pai, minha mãe, minha irmã, minhas sobrinhas, tudo correndo perigo que nem estão. A criminalidade está solta para todos nós. Não é só para LGBT, não. E outra, que no meio do LGBT não só tem santinha, não. Tem muito viado delinquente. Tem muito LGBT que não vale R$1, tá entendendo? Aprontam, cafetinam, extorque, batem nos viados. Quantas bichas aí não já morreram por causa das próprias cafetinas? Aí vocês querem dizer que, ai, minoria, após aprendam a viver em comunidade, porque vocês não sabem, mas eleição se diz que quem vence é a maioria. Então vamos se juntar à maioria e buscar educação, saúde e segurança para todo mundo. Não tem que ficar com essa, ai, direito LGBT, ai, direito LGBT, ai, direito LGBT. Obviamente, quando as estatísticas aumentam de assassinato, as bichas vão ficar imunes, é? Vai morrer também. Tá morrendo hétero, criança, gay, mulher, sapatão, lésbica, isso, aquilo, viado, travesti, diabo quatro tá morrendo. Não é só LGBT, não. Agora vocês acham que os héteros iam morrer e vocês iam ficar fazendo a bonita na rua? Ah, mas tome paciência. E quem não gostar da minha posição, querida, eu só lamento pra vocês. Não vou mudar e você sim, a favor da família. Sabe por quê? Eu nasci de uma. Eu não nasci de dois homens, não. E outra, recadinho pra vocês que não gostaram do que o Fidelix disse. Vocês não gostaram? Imagina se vocês ouvissem minha mãe e meu pai. Que eu sou filha de um paraibano com uma pernambucana, querido. E quando eles abriam a boca, era pra sair de baixo, viu? Então deixem de frescura e vamos reivindicar pelo que tá faltando. E terceiro, eu não sou contra o movimento LGBT. Eu sou contra a libertinagem. Eu sou contra fazer essas passeatas por aí e essas usação de droga, disso e daquilo e sexo no meio da rua. Isso aí ninguém pega. Porque não prende todo mundo que tá fazendo sexo na rua. Vocês querem reivindicar o quê? Falo mesmo. Não gostou, querida? Nasci pra morrer. E outra, só vou morrer o dia que o meu Deus quiser. Porque enquanto ele disser que eu estiver viva, eu vou estar. E não gostou? Beijinho no ombro. E salve a família. Porque sem família, o mundo não tem continuidade. Beijo.